Eu vou te mostrar as 5 etapas para você sair daquele My name is, nice to meet you. Sabe aquela coisa assim que parece que você decora aquilo e não consegue falar nada além disso? Então, 5 etapas para você sair do My name is e começar a se apresentar em inglês de uma forma muito mais convincente, estruturada, né? Onde você vai poder personalizar essa apresentação, porque é a respeito de você que se trata. Então, não é só toda hora nice to meet you, né? Só aquela frase decorada. Não, você vai falar de você. O que é importante você entender? Que quando você se apresenta em inglês, quando você sabe fazer isso em inglês, isso é um ponto de partida para você começar a se relacionar com uma outra pessoa no inglês. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer nessas calls internacionais que agora estão acontecendo o tempo todo. Às vezes você está numa reunião internacional online e aí entra gente de tudo quanto é lugar e você precisa falar de você, se apresentar, fazer uma apresentação curta, breve ali, né, objetiva, e você fica, ai meu Deus, vou falar my name is e o que mais? Nice to meet you too, numa reunião dessa, né? Então é o ponto de partida para você começar uma interação mesmo com uma outra pessoa em inglês, seja no trabalho, seja num lazer, seja numa viagem que o pessoal está começando a viajar novamente, né? Enfim, qualquer tipo de interação. Então é o seu ponto de partida. E para você começar entendendo o que você vai fazer, guys, primeira etapa. Primeira etapa para sair desse my name is e ficar só falando isso em inglês e às vezes você fica até constrangido, queria falar mais coisa e não consigo. Então vamos lá. Primeira etapa, você vai começar a organizar as suas ideias, aquilo que você quer falar em português. Presta atenção, hein? Teacher, mas espera aí, eu não vou falar inglês, eu não tô entendendo nada. Ó, pay attention, guys. Você vai começar a organizar suas ideias, o que você quer falar, né? O que você gostaria de dizer nessa sua breve apresentação, seja numa call internacional, seja conhecendo alguém de um outro país. Tem vários, né, do Team Teacher G, que é o grupo fechado de alunos, que conhecem pessoas de outros países, fazem amizade, namoram e começam o bate-papo assim, se apresentando, né? Olha a oportunidade aí para quem tá solteiro, solteira, né? Então você vai começar a organizar suas ideias do que você quer falar em português. Eu já vou explicar onde que isso vai chegar. Olha só, em português, vou te dar um exemplo aqui. Comece cumprimentando mesmo e dizendo quem você é. Porque isso aqui que a gente vai fazer, essas 5 etapas, você vai perceber que é uma construção, tudo bem? Não é algo pronto, é uma construção, até porque diz respeito a você, né? Então a gente não pode trabalhar só com nice to meet you, né? De repente a gente já conhece a pessoa e o nice to meet you, que é prazer em te conhecer, não vai cair bem ali. Então, ó, eu vou começar organizando as minhas ideias daquilo que eu quero falar, daquilo que eu gostaria de falar em português. Tá, eu fiz um script aqui pro pessoal que tá acompanhando a minha tela, o meu material lá no YouTube e no Facebook. Então, por exemplo, eu posso começar dizendo, oi, meu nome é, oi, eu sou, né? Eu posso cumprimentar com o cumprimento do dia, por exemplo, bom dia, eu sou fulano de tal. Boa tarde, meu nome é. Boa noite, eu sou, meu nome é. Vocês vão sempre perceber que vai ter sempre um zilhão de maneiras de falar isso em inglês. E não só my name is, tá? Ou se você quer estabelecer algo que exija um pouquinho mais de formalidade, né? Você pode dizer, oi, meu nome é tal, é um prazer te conhecer, né? Ou você pode dizer também, oi, eu gostaria de me apresentar, bom dia, eu gostaria de me apresentar, né? Boa noite, é um prazer te conhecer, eu gostaria de me apresentar. Vocês vão perceber que aqui vai dar pra gente fazer várias combinações. Essa é a intenção, você fazer várias combinações e não só ficar no my name is, tá? Então aqui de repente você fala, bom, pra mim acho que eu vou usar isso mais, teacher, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Então acho que se eu colocar eu gostaria de me apresentar, vai cair bem. Ótimo! Já separa essa ideia para você, porque agora a gente está fazendo o quê? A primeira etapa, ó, organizando as ideias em português. O que eu gostaria de falar
Para eu começar essa apresentação em inglês, falando de mim, eu vou escrever num papel, né? Num bloco de notas, enfim, onde você achar mais fácil para você, em português. Então escreve, igual eu fiz aqui mesmo, eu dei uma ideia aqui para você, tá? De repente você quer escrever isso. Eu gostaria de me apresentar, eu sou fulano de tal. Já coloca o seu nome. Se você estiver anotando aí, ó, ou se você tiver, né, como anotar num bloco de notas, alguma coisa assim, já vai fazendo isso mesmo. Já vai separando, organizando as ideias que você gostaria de falar em português. Tá, feito isso, guys, o que a gente vai fazer? Segunda etapa. Lembra que eu falei que são 5, né? Segunda etapa. Acrescente agora informações específicas sobre você. A primeira, a gente começou a organizar as ideias do que eu quero falar. Então, eu posso começar falando quem eu sou e com um cumprimento. Você viu que tem várias opções. A gente vai juntar tudo isso que a gente vai construir mesmo, tá? Segunda etapa, acrescente uma informação ou informações específicas a seu respeito, que de repente você acha importante falar. Por exemplo, se você estiver se apresentando para um relacionamento, tá querendo fazer uma amizade, tá querendo ir, de repente, começar um namoro à distância, independente do tipo de relacionamento, você pode se apresentar de uma maneira, né? Acrescentar essa informação específica de uma maneira. Sou solteiro, né, por exemplo. Não, se é só amizade, olha, eu sou casado, você já estabeleceu ali que você só quer fazer uma amizade. Então, você vai acrescentar essa informação específica sobre você. Coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a sua idade, se for relevante nesse momento. Teacher, é um ambiente corporativo onde eu sempre tenho que fazer isso e eu só consigo falar my name is, e idade não cola muito bem lá. Então, você não vai colocar, tá? Percebe que você vai adaptar para você e não aquela coisa decorada e fica todo mundo... Parece aquela boiada, tudo fazendo a mesma coisa, né? Todo mundo falando igual. Não, você vai adaptar para você. A idade não é importante agora? Não fale. Ai, Titi, eu tô fazendo amizade com várias pessoas de vários lugares do mundo e é bacana falar a idade para eu saber com quem eu tô conversando. Aí você fala, tudo bem? Eu sou do Brasil, de onde você é uma informação relevante, né? Teacher, é uma reunião lá internacional, todo mundo já sabe que eu sou do Brasil. Tudo bem, não precisa falar. Você pode falar o estado, se as pessoas já sabem que você é do Brasil, então fica uma opção aí também, tá? Eu moro também é uma opção de falar, ao invés de falar eu sou do Brasil, eu moro em São Paulo, eu moro no Brasil, eu moro eu moro no Rio de Janeiro, você pode também falar dessa forma, tá? Eu trabalho como, lembra que aqui você está acrescentando informações específicas de você. O meu vai ser diferente do seu, né? Eu trabalho como professora de inglês. Isso é o que eu diria a meu respeito. O que você diria de você? Tá acompanhando? Já vai escrevendo mesmo isso aí. Tudo em português, tá, gente? Não é para passar nada para o inglês agora. Muita calma nessa hora. Tudo em português. Então, vai separando essas informações, tá? Então vamos voltar um pouquinho antes da gente ir na terceira etapa. Primeira etapa, eu vou começar a organizar as minhas ideias do que eu quero falar para eu fazer uma breve apresentação, seja no ambiente corporativo, seja para lazer, seja para viagem, seja na imigração. De repente você tem que falar quem você é, o que você faz, qual a sua profissão, às vezes perguntam. Então, independente da situação, já organiza isso em português, tá? Começa organizando, diga quem você é. Faça um cumprimento, para você iniciar mesmo esse ponto de partida. Tá, segunda etapa, eu já vou acrescentar informações específicas a meu respeito, que só diz respeito à minha pessoa. Não vai ficar igual do meu colega agora, né? Porque eu tenho uma idade, eu faço uma coisa, cada um é cada um. Então, acrescente essa informação, tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai lá para a terceira etapa. Vamos reunir todas essas ideias que a gente escreveu em português? Então agora reúna todas essas informações, todas as suas ideias em português. Se você ficou fazendo separado, né? Por exemplo, anotou lá, é um prazer te conhecer. Depois, eu trabalho com não sei o quê. Então, junta tudo isso. Vou te mostrar aqui no exemplo quem tá vendo o meu material. Como se fosse um textozinho mesmo, né? Escreva tudo isso de uma forma reunida. Reúna toda essa informação. Por exemplo, eu começaria algo do tipo: bom dia, eu sou a Gesiane.
Gente, meu nome é Gesiane, para quem não sabe. Bom dia, eu sou a Gesiane, é um prazer te conhecer. Eu tenho 43 anos, eu sou do Brasil, eu trabalho como professora de inglês. Essa seria a minha breve apresentação, tá? Reúna tudo isso, adapte aí da forma que você acha que é importante e que é relevante para você, né? Eu uso bastante isso, Titi, em tal momento, em tal situação, lá no trabalho, quando eu viajo, lá nos relacionamentos fazendo amizade. Tá, você já sabe mais ou menos o que você precisa falar. Deixa tudo isso já organizado, tá bom? Você viu que eu comecei aqui, ó, bom dia, eu sou. É um prazer te conhecer. Poderia? Oi, eu sou. Oi, deixa eu me apresentar. Eu sou fulano de tal. É um prazer te conhecer. Vocês podem fazer todas as combinações que vocês quiserem, tá? Só toma cuidado com esse é um prazer te conhecer, que é aquele famoso nice to meet you, né? Prazer em te conhecer. Por quê? Se você já conhece a pessoa vai falar essa frase, ela fica tão com aquilo decorado. My name is nice to meet you. Ela às vezes até conhece a pessoa e fala nice to meet you. Então cuidado, tá? Com nice to meet you. De fato, se você não conhece a pessoa, óbvio. É óbvio, mas eu já vi muitas pessoas na hora de se apresentarem falarem, já conhecia a pessoa porque decorou assim e vamos assim mesmo, tá? Então cuidado com nice to meet you. Tá, reunir tudo, né? Como se fosse uma fala só, que a gente vai treinar isso, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Quarta etapa, guys, eu vou passar todas essas ideias e essas informações que eu reuni, que estão em português, eu vou passar agora para o inglês, tudo bem? Então, agora eu vou passar para o inglês. Primeiro eu organizei, o que eu quero falar, o que eu acho importante. Se for no trabalho, eu vou fazer isso. Se for em tal lugar, eu vou falar aquilo. E agora que eu já reuni tudo isso, eu vou passar as minhas ideias para o inglês. Como que eu passo isso, teacher? Você vai sempre considerar o seguinte, como que eu falo? Como que eu falo isso? É esse ponto de partida que você vai ter. Por quê? Porque você vai treinar isso falando. Você vai se apresentar em inglês para alguém? Provavelmente falando. Ah, Titi, mas onde eu bato papo lá pela internet? É tudo digitando, é só pelo chat. Tá, mas e daí se a amizade avançar um pouquinho, ou se você conhecer uma outra pessoa que fazer uma chamada de vídeo, então a gente já vai praticar isso falando, até porque tudo que eu trago para você aqui é para te ajudar a falar inglês, lembra? Porque aprender inglês você já faz sozinho, tá? Aprender inglês, todo mundo consegue aprender inglês. Ixi, tem muita coisa bacana hoje disponível para você aprender inglês. Agora, para falar inglês, se você não tiver um treino certo para fala, uma técnica que faça você falar, estimule a sua região da fala, você fica muito tempo tentando, até aprende inglês, mas não consegue falar. É sempre aquela história, né? Teacher, eu fiz 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não consigo falar inglês. Guys, eu já passei por isso. Quem já conhece a minha história sabe. Eu fiz 5 anos. Foram 5 anos estudando inglês naquele curso regular, aquele método tradicional, uma vez por semana indo na escola de idioma, aluna super empenhada. Só que quando eu terminei, eu percebi que eu tinha um problema. Eu não conseguia conversar em inglês com ninguém. Fui fazer uma aula de conversação, né? Falei, é isso que falta. Cheguei na aula de conversação, eu e o professor, ele falando inglês comigo, também não consegui conversar com ele. Só respostas decoradas, né? Yes, I do. No, I don't. Quem já me ouviu contando isso, né? Sabe qual foi o final dessa história, né? Saí da aula de conversação, mega frustrada, não quis voltar para essa experiência porque eu vi que não era aquilo que me ia ajudar. Por quê? Depois eu descobri que a gente precisa de técnica certa para fala. Por isso que as pessoas ficam estudando inglês e a fala não acontece. Então o problema não é você, tá tudo certo com você, viu? O pessoal que tá acompanhando aqui, né? É só uma questão de treino e técnica específica para fala, tá? Então, como que eu falo isso agora? Então, vamos lá, vamos começar a passar para o inglês tudo isso? Só que, ó, guys, aqui no material tá tudo escrito, né? Para você ver como é. Só que fique atento à quinta etapa, porque essa é a chave do sucesso para essa atividade desenrolar bem para você depois, tá? Se você quiser escrever em inglês agora, até pode. Até vou deixar só agora.
porque depois eu vou explicar como que você vai treinar isso aqui, que não é escrevendo. Então, se você quiser escrever para anotar, ok. Teacher, deixa eu anotar como é para ficar mais fácil, para depois não ter que procurar. E se você não tá lá no grupo VIP, o link tá aqui na descrição dessa live. Mas para treinar não é assim que a gente vai fazer. É a quinta etapa que eu vou falar para você. Tá, vamos ver então como que eu falaria isso em inglês? Então vamos lá. Eu posso começar Hi, my name's, Hi, I'm, Good morning, I'm, Good afternoon, my name's, Good evening. Se for à noite, diga sempre Good evening e nunca Good night. Tudo bem? O Good night é um boa noite de tchau. Você conversou com a pessoa, visitou a pessoa, está se despedindo da pessoa, good night. Não é o caso, teacher, eu estou conversando com ela agora, 7 horas da noite, a gente acabou de começar a conversar. Hello, good evening, tá? Guys, são alguns exemplos, você vai perceber que você vai poder fazer várias combinações, tá? Eu posso falar, hi, good evening, I'm, tá? Eu posso falar, hi, my name is tal coisa. It's a pleasure to meet you. E aí, ó, tem várias combinações. Ó, se é algo um pouco mais, que você quer dar uma ênfase um pouquinho mais formal, tá? Quer deixar a coisa mais, né, elaborada. Eu coloquei o pleasure no lugar do nice, porque quase todo mundo conhece já. Nice to meet you, já tá tão decorado isso, né? Então, uma outra forma de dizer prazer em te conhecer é It's a pleasure to meet you. Só que esse It's a pleasure to meet you é uma frase mais de peso, tá bom? Então você pode usar quando você quer dar uma, impressionada. It's a pleasure to meet you, né? Ó, a galera lá do team, Teacher G, que é o grupo fechado de alunos, já sabe que a gente vai juntando sempre os sons, né? Então, meet com you vai dar esse som de tsh, meet you, meet you. It's a pleasure to meet you, nice to meet you, né? 2 E's tem som de I, tá bom? Então, esse é o som dessa palavra. Tá, então eu quero dar uma causada lá no meu trabalho, porque eu sempre fico, my name is tantantã. Então, já solta lá. Hi guys, I'm tantantã, good morning, it's a pleasure to meet you. Todo mundo já vai falar, opa, chegou hoje, né? Então, quer impressionar? Pode usar essa frase aí que fica bacana, tá? Ou, também uma frase que soa um efeito legal, dependendo de onde você está se apresentando em inglês. Olá, bom dia, boa tarde, eu gostaria de me apresentar. I'd like to introduce myself. É essa última aqui, ó. Tem lá no português para vocês. I'd é o I would, contraído e abreviado. Você já vai falar assim, porque na fala é assim que fala, né? Então, ao invés de I would like, não, I'd like to introduce myself. Introduce myself. Hi, good morning. I'd like to introduce myself. I'm Gisiane, papapá, tá bom? Então também é uma frase de efeito que soa muito bacana para você poder usar também, tá? Aqui eu coloquei no inglês os exemplos que eu coloquei para você, tá? Se você quiser anotar, ok. Só que a gente não vai treinar assim. Eu só tô deixando você anotar para você ter esse material. Lembrando que o material em PDF vai subir no grupo depois da live, tá? No grupo VIP. Vamos continuar. Lembra que a gente reuniu todas as ideias? Lembra que eu falei que uma das etapas é reúne tudo agora, como se fosse um textozinho. Se você for falar a sua idade, lembre-se sempre que eu tenho tantos anos, I'm. Eu não uso I have, tá? Toda vez que eu falo idade, I'm 43 years old, tá? Years old, guys, ele é um pouco opcional, tá? Se for uma conversa que não exige tanta formalidade, você pode só falar I'm 43, tá? É bastante usado dessa forma também. De onde você é, né? I'm from Brazil. Posso falar o estado? Pode. Posso falar a cidade? Posso. Se não é uma cidade muito conhecida no Brasil, normalmente a pessoa vai querer saber onde é, qual estado, perto da onde, tá? Então você pode também depois fazer essa observação. Ou você pode dizer, eu moro em I live in Brazil, tá? Eu moro no Brasil. E aí você, lembra que essa etapa você acrescentou informações específicas sobre você, né? A seu respeito. Então, como que eu falo isso em inglês? Eu trabalho como, I work as, esse como, deixa eu abrir o meu cursor aqui, guys.
é esse as. Esse S tem som de Z. Cuidado com esse som. Eu sempre falo pra vocês, a galera do team me ouve muito falando isso. Não fica preocupado com pronúncia quando você está desenvolvendo a fala, porque primeiro eu falo e depois a pronúncia acontece como consequência. Mas aqui eu vou chamar um pouquinho a atenção para essa palavra como, porque ela escreve AS. Galera que está aqui no Insta, AS. Assim que eu escrevo como, de comparando, né? Eu trabalho como, né? Ou de função também, né? AS, só que esse S tem som de Z, de zebra, som de Z, tá? Por que esse som é importante? Quando sai um som de S aí, essa palavrinha é um besterol lá no inglês. Teacher, que besteira, é palavrão no inglês? É, então toma cuidado com essa palavra. Não vou falar qual é, porque com certeza você já ouviu em filme, série, em qualquer lugar. Jogue no Google ASS, você já vai achar. Então, é um palavrão. Então, cuidado só com esse som, tá? I work as. Som de Z de zebra. I work as. Tá. Quando você fala sua profissão, com o que você trabalha, tem duas situações no inglês. Você sempre vai precisar falar esse a ou esse an. É como se eu dissesse... Eu trabalho como... Teacher, eu trabalho como um professor? Você não vai traduzir esse não, tá? O a e o an, a tradução deles é essa. Uma. Mas eu não traduzo. É simplesmente uma exigência do inglês. Falou sua profissão, você vai ter que colocar esse a ou an em inglês. E aí você tem duas situações. Se a sua profissão, como a minha, começa lá com o som de vogal... Né? Percebe que eu vou falar que eu sou professora de inglês. No inglês eu vou inverter, vai ficar English teacher. English teacher. Então o som da vogal vem primeiro, English, né? Então para eu falar que eu sou professora de inglês, eu vou colocar esse an antes, tá bom? Já vou juntar, né? Galera do time já sabe disso, ó. An English. Ao invés de an English, parece que eu tô cansada falando? Não. N. Junta aqui, ó. In English. I work as an English teacher. Tá? Então já junta na hora de falar. Se eu fosse falar assim, eu trabalho como professora, se eu não fosse falar que é professora de inglês, eu ia colocar o a, porque daí a minha profissão começa com som de consoante. I work as a teacher. Então, I work as a teacher, I work as an English teacher. Qual é a sua profissão? Teacher, eu não sei como é minha profissão em inglês. Sabe o que você faz? Anota aí em português. Depois você procura a sua profissão e aí você coloca ela aí e vê se você vai colocar o a, se começar com som de vogal, tipo English, an English teacher, ou se é só o an ou só o an, tá? A teacher, tudo bem? É isso. Comecei a passar para o inglês aquilo que eu gostaria de falar numa apresentação para sair do My Name Is, que eu não aguento mais, teacher, toda vez que tem alguma coisa lá na minha empresa, My Name Is, My Name Is. Então, já acrescentou bastante coisa agora aí, coisas que dizem respeito a você somente. Galera do time faz muito isso, né? A gente começa a detalhar, e começa pequenininho e vai ficando grandão, rotina, falar tudo do trabalho. Muito bem, guys, tá. Então, se eu tivesse que juntar tudo isso agora, né, ó, mostrei como é no inglês, ficaria mais ou menos assim a minha breve apresentação, tá? Só juntar aqui, ó. Good morning, fala o seu nome. It's a pleasure to meet you. I'm 43 years old, I'm from Brazil, I work as an English teacher, por exemplo. Tudo bem? Já ficou, né, mais detalhado do que Hi, my name is Gesiane. Próximo, né? Você fica esperando o colega falar a vez dele. Então, você já pode acrescentar essas informações aí. Tá. Só que tem a etapa principal, guys. Vamos recapitular, então, as etapas antes de ir para a etapa principal? Que se você fizer tudo isso e não fizer a última etapa, não adiantou nada. Pode jogar fora aí isso daí que você anotou. Tá? É sério. Então, se você fizer tudo isso e se você não fizer a quinta etapa, não adiantou nada. Primeira etapa, para sair do My Name Is. Comece a organizar suas ideias em português. Você pode escrever isso em português, tá? Comece com o cumprimento, quem você é, né? A gente viu vários exemplos de fazer isso, tá tudo lá no material para você.
Segunda etapa, acrescente informações específicas sobre você. Isso é extremamente importante, já vai dar uma cara super nova para aquele My Name Is seu. Coloque informação sobre você, tá? Específicas a seu respeito. Tá, fizemos isso. Terceiro, reunir tudo isso. Vai ficar como se fosse um textozinho. Teacher, aqui colocar informações específicas, eu posso acrescentar mais coisas? Por exemplo, falar sobre a minha experiência no trabalho é algo importante, que sempre, às vezes eu preciso falar e eu não consigo, eu não sei falar, pode também. Às vezes detalhar um pouquinho mais. Olha, eu trabalho como professora de inglês. Eu ajudo pessoas adultas que ainda não falam inglês a falar inglês praticando 15 minutos por dia. Se eu tivesse que detalhar a minha função, eu diria isso já na hora. Você sabe que quando as pessoas me perguntam, eu falo isso. Ah, o que você faz? O que você trabalha? Ah, eu ensino pessoas adultas que não falam inglês a falar inglês praticando 15 minutos por dia. Todo mundo me olha assim, tipo, nossa, que legal, a falar inglês, né? Já sou diferente de ser só professor de inglês, né? Porque, não, é falar inglês, é diferente mesmo. Então, ó, eu diria isso, especificando mais a meu respeito. Então, você pode fazer isso também, tá? Reunimos tudo, ficou como se fosse um textozinho aqui, teacher, tá? Passa todas essas ideias que você já reuniu em inglês. Guys, essa quarta e essa quinta você precisa prestar muita atenção para você não colocar por água abaixo tudo que a gente fez até aqui. Eu posso escrever na quarta etapa como fica tudo isso em inglês? Pode. Vou falar de novo. Teacher, eu posso escrever tudo isso que está escrito a meu respeito, detalhei sobre mim. Posso escrever em inglês? Posso. Tudo bem? Então, você pode passar para o inglês. Tá. Só que, quinta etapa, foi o que a gente fez aqui, né? Fui mostrando para vocês como que fica tudo em inglês, tá? Quinta etapa, guys. Ó, a galera do time já tá acostumado a fazer isso, hein? Você vai praticar falando, olhando no português. Como assim, teacher? Você não escreveu lá a sua partezinha em português? Você não tem lá o seu textinho lá, ó, né? Tá escrito em português, não tá? Como que você vai praticar isso? Você vai olhar no que você escreveu em português e falar em inglês. Como que eu falo isso? É assim que você vai fazer. Então, eu tenho lá minha partezinha. Good morning, I'm... Ai, como que é um prazer mesmo te conhecer? Ai, não é o nice. Eu não quero falar o nice to meet you, porque todo mundo fala. Eu quero falar um diferente para causar. Você pode olhar lá a sua anotação, o que é o diferente do nice, né? It's a pleasure, se você quer deixar uma coisa mais elaborada, tá? Mas como que você pratica? Olhando aqui, ó, olhando aqui. E o que eu escrevi em inglês? Vai servir como conferência, para você conferir, tá certo? O que eu esqueci? Ai, pleasure, verdade. Então, deixa eu falar de novo. Good morning, I'm Gisele, it's a pleasure to meet you. I'm 43. I'm from Brazil, I work as an English teacher. E aí você pode ir conferindo aqui. Mas quando treinar, você vai ficar lendo no inglês? Não, gente, porque daí você não vai estar treinando a fala, né? As pessoas acham que ficar lendo inglês está treinando a fala. Não está, tá bom? Então, ó, a quarta e a quinta etapa é essencial para você ter o resultado dessa atividade, que é sair desse My Name Is para quando você tiver que se apresentar, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente de amizade, relacionamento. Cumpra essas 5 etapas e muita atenção com a quarta. Posso escrever tudo em inglês para ver como que vai ficar, tirar dúvida, pegar vocabulário da minha profissão? Pode, pode, tá? Igual eu fiz aqui com vocês, pode sim, tá? Só que na hora que você vai praticar, ó, o meu inglês, tá escrito tudo aqui em inglês. Tá, quinta etapa, eu vou praticar, eu preciso praticar isso. Não adianta só você ter lindo lá escrito que o negócio aqui é falar, gente, lembra disso. Eu preciso praticar falando. Olho lá e falo. Ai, bom dia, eu sou, como que é bom dia mesmo? Esqueci, dá uma espiada. Ah, good morning. Volta lá. Good morning, I'm... Ai, quero mudar esse I'm. Good morning, my name's... Ok. Good morning, I'd like to introduce myself. Ok, tá? Enfim, então você vai sempre olhar aqui e falar. A quarta e a quinta etapa é essencial. Nada é tão engessado que não possa ser mudado. Sempre vai ter várias maneiras de falar a mesma coisa. O que eu costumo dizer, guys? É importante você sentir o ambiente que você tá. Eu não gosto muito daquele tipo de situação assim. Use essa frase quando estiver no ambiente corporativo.
né? Quando você estiver no ambiente corporativo, você responde assim. Às vezes você está no ambiente corporativo e você tem uma certa liberdade com as pessoas que você trabalha e que aquele termo não é usado só porque é um ambiente corporativo. Então você sempre vai ter que sentir como é que é o ambiente, né? Não, aqui o pessoal é mais relax, não tem tanta formalidade, você segue o mesmo ritmo. Não, aqui essa reunião já percebi que é mais formal, teacher, e o pessoal já veio mais, né? Ok, aí você já, it's a pleasure to meet you, acho que ia cair bem aqui, hein? E aí você vai fazendo essa, né, essa leitura de onde você tá para saber o que você pode usar, tá? Guys, então as 5 etapas para você sair desse my name is, tá bom? E começar a se apresentar de uma forma mais elaborada, mais estruturada, né? Então, só pra gente recapitular aí, ó, esse finalzinho de aula. Primeira etapa, organize suas ideias em português, né? O que você quer começar falando? Comece com cumprimento, comece dizendo quem você é, tá? Essa é a primeira etapa. Comece a organizar as suas ideias, tá? Segunda etapa, acrescente informações específicas a seu respeito, né? Como profissão, o que você faz, né? As suas responsabilidades, dependendo da situação, é importante você dizer, eu sou responsável por isso, I'm responsible for, eu sou responsável por te receber, por te ajudar, por enviar o e-mail, por checar, né? Então, de repente, as atividades, as responsabilidades são importantes, podem ser acrescidas aqui, tá? Terceira etapa, reúna todas essas informações, todas essas ideias que você começou a escrever em português. Você vai ter lá um mini texto, um parágrafo, pelo menos aí de 4, 5 linhas. Tudo em português por enquanto. Tem nada em inglês aqui, perceberam, né? Tá, feito isso, teacher, o que eu vou fazer na quarta etapa? Na quarta etapa, você já tem as informações reunidas e aí você vai passar essas ideias para o inglês. Posso escrever? Pode. Pode escrever, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Deixa eu só mostrar lá pra gente lembrar, né? Eu peguei a minha ideia e deixei pronta no inglês. Só que na hora de treinar, guys, é a chave. É aí que tá o lance. Olha a quinta etapa. Eu pratico falando, olhando no português. Como eu falo. Como eu falo, bom dia, eu sou. Como eu falo, é um prazer te conhecer, além do nice to meet you. Como eu falo, eu tenho tantos anos. Como eu falo, eu sou do Brasil. Como eu falo, eu trabalho como professora de inglês. Eu ajudo pessoas a falar inglês. Como que eu falo isso? Esse é o foco. Como eu falo. E não como eu leio, né? Você fica aqui, ó, você vai ficar lendo. Não é essa a intenção. É como eu falo. Então, muita atenção à etapa 5. Porque se você ficar lendo no inglês, você vai perceber que vai ser só mais uma frase decorada sua em inglês e essa não é a intenção. Senão a gente vai lá no papagaio, né? A intenção não é que você seja um papagaio. Thanks for coming, guys. Obrigada por vocês terem vindo. See you. Bye, bye, guys.